momentos difíceis para, sobretudo diria para Rui Costa, porque a confirmarem-se as notícias que temos avançado, José Mourinho já terá um novo destino, terá um novo desafio. A realidade de José Mourinho será outra, mas Rui Costa ficará para, de alguma forma, apanhar... Eu não sei se podemos falar em cacos, porque até não sabemos como é que será o desfecho, mas não foi de toda a época que os benfiquistas esperavam. É legítimo que os benfiquistas, neste momento, mais do que a Mourinho, apontem o dedo a Rui Costa? Ainda há pouco estava a ver, e antes de mais, obrigado a todos que estão com este recorde na hora relâmpago, e dizer isto. Ainda há pouco estava a ver o vídeo do lançamento da candidatura de Rui Costa. E muitos benfiquistas lembram-se disso. Foi precisamente por essa esperança, por confiarem no simbolismo de Rui Costa, que lhe deram a maioria qualificada numa votação sem precedentes à escala mundial. E esta temporada não corresponde minimamente às expectativas criadas. Ainda que a legitimação eleitoral seja incontestável, aquilo que vemos é um ambiente de descrença, de desânimo, de exasperação e com a negação de tudo o que é normal num clube. André, o Benfica está na última jornada a precisar de ganhar para ter acesso a mais 50 milhões de euros do que terá se for para a Liga Europa, em despique direto com o Sporting, e são os próprios adeptos do Benfica que insultam a equipa à chegada. Isto é extraordinário e, por cima, as pessoas têm que estar num grau de desorientação tal perante o rumo que o Benfica tomou, para nem sequer darem esse benefício da dúvida à equipa, para ir para dentro do campo, ganhar ao Estoril e depois no final ver o que acontece. Porque já adivinhávamos que provavelmente este Estoril-Benfica poderia tornar-se num barril de pólvora, provavelmente a chegada à luz também pode ser complicada mediante o que vier a acontecer, mas que pelo menos à chegada e durante o jogo houvesse uma trégua, houvesse que o benfiquismo se impusesse. E as pessoas, ainda que desconfiadas, como ouvimos uma adepta a dizer que não acredita que o Benfica ganhe hoje, mas estar lá, mas de qualquer forma marca presença, mas que houvesse uma trégua durante o jogo, que houvesse a possibilidade da equipa ser incentivada, que houvesse a possibilidade da equipa, se calhar, num último assomo de orgulho, defendesse a sua honra com uma boa exibição e um triunfo no Estoril, e depois ver aquilo que se passaria com o Sporting. Mas os benfiquistas estão num estado tal, pelo menos muitos benfiquistas, estão num estado tal que nem sequer essa margem de manobra concedem à equipa, e logo à chegada ficou patente que o ambiente na nação encarnada está muito longe de ser saudável e não se vê uma solução a curto prazo para que as coisas possam tomar outro tipo de rumo. Mas Pedro, uma eventual vitória do Benfica e uma escorregadola do Sporting que levem o Benfica a terminar a época no segundo lugar pode estancar momentaneamente a contestação, ou achas que nem isso é suficiente? Boa tarde, sim, isso vai estar. Num cenário desses, acho que essa contestação seria estancada, mas parece-me um cenário improvável. O Benfica ter de ganhar no Estoril e o Sporting não ganhar em casa ao Gil Vicente, isso, a conjugação desses fatores parece-me improvável, e o Benfica não se pode queixar da sua sorte, porque teve a possibilidade de ficar com o segundo lugar na mão. Eu recordo que o Benfica só não vai ficar em segundo lugar porque em Famalicão empatou depois de estar a ganhar 2-0 e ainda à frente do Sporting consentiu também um empate em casa com o Sporting de Braga que no meio de um calendário sobrecarregadíssimo. Portanto, há aqui, obviamente que há aqui mérito do Sporting, mas há um demérito muitíssimo grande do Sporting, do Benfica. De qualquer forma, parece-me que um segundo lugar será sempre um prémio de consolação, eu diria uma consolaçãozinha, porque aquilo que os adeptos do Benfica pretendem é o título nacional, e o título nacional já está muito nas mãos do Futebol Clube do Porto, e está nas mãos do Futebol Clube do Porto, obviamente, porque o Futebol Clube do Porto teve uma política desportiva de grande qualidade, de grande competência, e o Benfica não a teve. O Benfica soma equívocos atrás de equívocos desde o início da época, e mesmo que haja aqui hoje, esta noite, um golpe de teatro, esses equívocos mantêm-se desde a formação do plantel, à gestão do plantel, e agora a cereja no topo do bolo é o processo de
renovação do contrato com o Mourinho, que chegou tarde e a más horas, pelo menos para os adeptos do Benfica, que ainda tinham a esperança de continuar com o Mourinho, ou pelo menos dar a Mourinho a possibilidade de ser ele a formar um novo plantel e de começar a época do início. Vítor, por muito que se perguntarmos, possivelmente, a José Mourinho sobre como foi a semana, por muito que nos diga que terá sido uma semana em que tentou focar a equipa no objetivo e que as coisas dentro do Seixal correram de forma normal, será muito difícil para o próprio treinador, que está numa situação em que até lhe chegam contratos do próprio clube para assinar e que diz que não tem tempo. Os jogadores que começaram ou não começaram, nem todos começaram este processo com o José Mourinho, mas desde muito cedo, nesta época, trabalharam com o José Mourinho e agora não sabem exatamente o que será o futuro. Outros que não vingaram, como há pouco também realçavas. Poderá ter sido uma semana normal para a equipa do Benfica e podemos ter a expectativa de hoje ver o melhor Benfica em campo? Olha, não foi minimamente uma semana normal. E muitos comentadores e jornalistas, porque não são figuras públicas à dimensão dos jogadores de futebol, acham que os jogadores de futebol passam ao lado de tudo. Os jogadores vivem nas redes sociais, nem que seja a Andreia, para depois, quando veem fotografias de algumas senhoras, meterem lá likes. E quando acontecem coisas destas, como aconteceram no Benfica Sporting de Braga, são às centenas e aos milhares de mensagens, com insultos, a irem para cima dos jogadores, a chamarem-lhes tudo. E de vez em quando, sabemos que isso acontece porque há um jogador que tem um azar e comete um penalti e depois tem que fechar as redes sociais ou fechar os comentários, e nós até noticiámos isso, mas não há nenhum jogador do Benfica que não tenha sentido durante esta semana o momento que o Benfica atravessa. Sentiu no Estado da Luz, sentiu ao longo da semana, sentiu por causa da situação de José Mourinho, sentiu por causa do capitão Nico Otamendi estar de saída, sentiu em toda a que foi a sua vida social, fosse só as redes sociais, que eu até vou por aí, porque é onde as pessoas, se calhar, insultam com mais facilidade, mas também na sua vida social sentiram certamente esta semana de uma forma diferente, e depois tiveram José Mourinho, isso foi noticiado pelo Média Livre, e creio que pelo Record também, que José Mourinho tornou o Real Madrid tabu no balneário. Portanto, não é para falar do Real Madrid, mas é esconder um elefante no meio da sala, é tentar esperar que o elefante seja invisível, que o elefante seja transparente. Isso não existe. Portanto, toda a gente sabe o que está a passar. Este jogo é um jogo de despedida de José Mourinho como treinador do Benfica. Este jogo disputa-se no meio de um ambiente de extraordinária contestação por parte dos adeptos do Benfica e grande turbulência na nação encarnada. Os jogadores estão cientes disso. Vimos no festejo do Futebol Clube do Porto o quanto os jogadores estão atentos ao que se diz, ao que se faz, ao que se comenta. E, sobretudo, quando toca nos adeptos, nós sabemos que há adeptos que são completamente destravados, portanto, não deve ter havido jogador no Benfica que não tivesse centenas de mensagens insultuosas, desconfortáveis, ameaçadoras até em alguns momentos. Nós desvalorizamos isso porque dizemos sempre que são pessoas que se escondem atrás do teclado, mas isso ajuda a criar um ambiente de tensão para este jogo, um ambiente onde os jogadores não estão não estão imunes a toda a contestação e turbulência que existe à volta. Que só de uma dúvida houvesse. À chegada ao Estoril, tiveram logo uma péssima recepção, ou seja, este jogo já começa com o pé esquerdo para a equipa encarnada.